Você acordou hoje de manhã, chegou à janela, olhou pela janela e se planejou. Bom, vou jogar um futebol, vou à praia, seja lá o que for. Você foi à janela para descobrir quais eram as condições do tempo hoje. E hoje a gente vai justamente introduzir o nosso novo módulo que diz respeito a tempo e clima, assunto que vem aparecendo frequentemente no seu vestibular. E a gente hoje vai descomplicar um pouquinho, iniciando por esses dois conceitos, né? Frequentemente aparece no jornal, ou você usa o conceito de tempo e de clima sem saber muito bem a diferença entre um e outro. Então a primeira coisa que a gente tem que esclarecer são esses dois conceitos. O que é tempo? Quando a gente fala em tempo, cuidado, né? Porque tempo em língua portuguesa pode ter outros significados, né? Tem tempo histórico, tempo geológico. Aqui a gente está falando do tempo atmosférico, que corresponde o quê? Às condições atmosféricas de um determinado lugar em um determinado momento. Então, quando você fala assim, hoje está chovendo, hoje está calor, a gente está falando do tempo atmosférico. A gente está falando das condições atmosféricas de um determinado lugar em um determinado momento. Lembrando que essas condições, elas mudam frequentemente, né? De um lugar para outro e de um momento para outro. Ok? Bom, dentro dessas condições atmosféricas, o que você considera para poder caracterizar esse tempo? Você vai considerar a temperatura. Vai dizer, hoje está frio, hoje está calor. Oba, vou à praia. Oba, vou me agasalhar. Você vai considerar a chuva. Está chovendo, não está chovendo. Você vai considerar a nebulosidade. O céu está nublado, não vou poder ir à praia. O céu não está nublado, eba, vou à praia. Você vai considerar os ventos. E está ventando muito, está ventando pouco. Você vai considerar ainda a pressão atmosférica. Bom, pressão atmosférica, como você vai considerar esse? Na verdade, a pressão atmosférica você não consegue perceber claramente em situações normais. Mas você sabe perfeitamente quando essa pressão aumenta ou diminui. Aliás, a pressão e um outro atributo do tempo, que é o que nós chamamos de umidade atmosférica, são dois atributos que você precisa sentir em condições extremas para entender o que é isso, tá? A pressão você sabe porque, assim, quando você pega um avião, por exemplo, você sente, ou viaja para um lugar de serra, você sente um incômodo, assim, nos seus ouvidos. Por que você sente aquele incômodo nos seus ouvidos? Porque está ocorrendo uma variação de pressão. A umidade atmosférica, a mesma coisa. Se eu perguntar a você, como é que está a umidade do seu ar hoje aí? Você não vai saber. Porém, você pode acreditar que se você estiver acostumado a uma condição de umidade atmosférica normal e você for para uma condição onde a umidade seja muito baixa ou muito alta, ou você vai sentir a sua boca seca, ou você vai sentir um calor que parece ser muito maior do que é. Ok? Aqui no Brasil, as regiões centrais do Brasil, tem pessoas que, diante da umidade muito baixa do ar, o nariz chega a sangrar. Tá? Então, assim, esses atributos, esses elementos que eu acabei de falar, vão caracterizar o tempo atmosférico, condições momentâneas de um determinado lugar. E quando a gente fala de clima, o que é o clima? O clima corresponde justamente à história desse tempo atmosférico. Ao longo de muitos anos, são feitos registros. Esses registros vão sendo organizados de forma que a gente possa contar, depois desses vários anos, qual foi a história do comportamento do tempo desse lugar. Como assim, Maurício? Se a gente registra diariamente qual é a temperatura média na cidade de São Paulo, depois de um ano, a gente tem ideia de qual é o mês mais quente, qual é o mês mais frio. Depois de 10 anos, a gente tem ideia de qual é a temperatura média do mês mais quente, a temperatura média do mês mais frio. E aí a gente consegue identificar, depois de 10 anos de observação, qual é o comportamento da temperatura na cidade de São Paulo ao longo do ano. Além da temperatura, a gente utiliza outro atributo para caracterizar o clima, que é a quantidade de chuvas, a pluviosidade. Da mesma forma que a gente registra o comportamento da temperatura ao longo de um ano e depois ao longo de vários anos, a gente faz o mesmo com a pluviosidade, ok? A gente vai verificar qual é a quantidade de chuvas de cada mês. Depois de muitos anos, a gente descobre quais são os meses que chovem mais, qual é a média
de pluviosidade de cada mês e como é que se comporta tanto a pluviosidade quanto a temperatura deste lugar. Então a gente conta a história do tempo. A partir de observações diárias, a gente consegue chegar à identidade de um padrão de comportamento do tempo atmosférico ao longo dos meses do ano para poder contar a história desse tempo e definir como é o clima desse lugar. Lembrando que isso é ao longo de muito tempo. Então você já sabe que tá errado você acordar de manhã e falar assim, nossa, o clima hoje está tão quente. Você já sabe que isso não é clima. O clima não muda, então não existe clima hoje, clima de ontem, clima de amanhã. O clima é o mesmo sempre. Ele é resultado de um padrão de comportamento. Quem muda diariamente é o tempo atmosférico. Valeu?